Olá, bom dia a todos e a todas, espero que se encontrem bem. Hoje venho aqui falar um bocadinho sobre portais e em como às vezes achamos que os portais são algo grandioso na nossa vida, um marco na passagem aqui pela Terra e acabamos por não dar assim tanto valor às coisas pequenas, às coisas do dia a dia, àquilo que nos acontece no dia a dia. E venho aqui falar um bocadinho sobre isto porque no ano passado, quando fizeram uma leitura de tarot, disseram que eu ia passar por um portal com a maternidade, que ia ser um portal para mim. E eu pensei, uau, vai ser assim uma coisa grandiosa, vou começar a ver luzinhas, vou começar a ver coisas, vou, sei lá, transformar o mundo, vai-me acontecer assim algo grandioso. E a verdade é que fui mãe e foi totalmente o oposto daquilo que eu pensei. E foi mesmo muito duro, muito difícil. A privação de sono foi brutal, com isso os níveis de paciência estavam muito lá em baixo e eu pensei, como é que isto pode ser um portal? Como é que isto pode ser algo grandioso, algo diferente, algum pensamento ou alguma mudança de vida extraordinária? E agora penso que sim, que às vezes pensamos que os portais também são automáticos, que acontecem de um dia para o outro. E o que eu percebo agora, lá está, novamente com a maternidade, sim, foi um portal, mas um portal em forma de túnel e em forma de uma grande aprendizagem, que, como referi num dos últimos vídeos, foi um grande portal para definitivamente ser a adulta na minha vida e compreender também o lado da criança. Ou seja, eu vivi muito confortavelmente no papel de filha e eu acho que também foi por causa disto que foi mais difícil para mim, porque estava muito confortável no meu papel de filha, então foi muito difícil para mim transformar-me em adulta, transformar-me em mãe, transformar-me em alguém responsável. E agora percebo que os portais estão nas pequenas coisas e podem não ser automáticos, podem ser um túnel. Pode ser um túnel em que engloba aprendizagens, lições, e acabamos por perceber que muitas das coisas que nos acontecem agora, temos um outro nível de consciência, um outro nível de discernimento, outro nível de conhecimento que antes provavelmente não tínhamos. E só para contar assim um pequeno exemplo de como os portais podem ser subtis, é por exemplo aqui uma pequena aprendizagem e só uma pequena nota, e é por isso que eu também estou eternamente grata ao meu bebê, porque ele está-me a ensinar tanto. E uma das aprendizagens é mesmo esta questão da paciência. Então, só para contar este pequeno exemplo de aqueles primeiros meses foram tão difíceis, e aí sim percebi o quão a privação de sono pode ser. Se uma pessoa pode ter um problema com a privação de sono, ainda vai ser pior, ou pelo menos para mim. E lá
lá está, a paciência foi pelo esgoto. E então, ontem aconteceu um episódio muito, muito engraçado que a bebé começou com, finalmente, não é? Com as birras dela. E do nada começou a chorar e extremamente irritada e não aceitava nenhum abraço, um beijinho, uma festinha, não aceitava que eu a distraísse. Mas, lá está, com o nível de privação de sono mais ou menos estabilizada, mais ou menos, e com paciência, com aquela paciência que eu não tinha, com o conhecimento que passei a ter sobre a parentalidade, uma pessoa pensa: eu vou parar isto da birra, vou parar aí porque já não faz sentido nenhum, nem eu nem ela percebemos o porquê que ela está assim, vou fazer aqui alguma coisa, vou gritar, Isto provavelmente seria uma Ângela do passado. E ontem decidi experimentar uma coisa que é, com paciência, comecei a dizer: pronto, liberta tudo o que tens a libertar, chora, a mamãe está aqui, eu vou estar aqui a apoiar. E ela estava de costas para mim, portanto, comecei a dar festinhas nas costas, na perna, com muita paciência. E ela continuou a chorar, e depois ela começou a brincar e continuou a chorar. Mas o que foi engraçado é uma pessoa pensa: a birra é interminável, nunca mais vai acabar. Mas não, a questão é que ela foi-se. Eu, ao dizendo palavras com calma, com paciência, a ter paciência para ouvir, dando assim festinhas, ajudando a ultrapassar aquele episódio que provavelmente nem ela sabe o porquê que teve aquela birra, aquela frustração, o que seja, mas com paciência. Ela chorava, mas depois foi diminuindo a intensidade até que finalmente parou e depois ficou tudo bem. E eu achei tão engraçado neste sentido em que, claro que poderão dizer: isto é agora porque é no início, porque estás a achar piada, porque são aquelas birras do início e depois quando chegar aos 2 e aos 3 anos pois é que podes ver o que é que são birras e tatatá. Tudo bem. Mas eu agora já vou ter este episódio para me recordar. Claro que vou falhar, como também já referi. Uma pessoa cai e levanta-se, e é o que é, vou errar muitas vezes, mas sempre que me acontecer isto, vou tentar ter esta consciência de: não, lembra-te daquele episódio em que não a proibiste de chorar, não tentaste parar o choro, não a obrigaste a engolir o choro, acolheste o choro, acolheste as emoções dela, foste dando festinhas, e até pode demorar mais do que proibir o choro, mas ela parou e ficou tudo certo. E vou tentar lembrar-me disto em episódios futuros. E é aquele pensamento peço desculpa, e é aquele pensamento de: não, os primeiros meses foram tão horríveis, foram mesmo, lá está, também pode ter sido a minha percepção de privação de sono, de ter imaginado uma maternidade que não tinha nada a ver, frustração da minha parte, mas naquela altura eu senti, foi mesmo horrível, e pensar: não, eu agora estou bem, porque é que eu agora vou flipar porque ela está com uma birra ou isto ou aquilo? E eu acho que é isto que se torna na passagem de um portal, que é começar a ter este discernimento, esta paciência, pelo menos no meu caso, este portal acho que foi neste sentido de passar a ser efetivamente a adulta da minha própria vida,
perceber que eu é que sou a mais velha, a criança é a criança e não tem consciência disso, e tudo o que ela fizer vai ser do ponto de vista dela. Eu não me posso comportar como ela porque já sou adulta e sou responsável pelos meus atos e, por enquanto, responsável pela segurança e pelos atos dela. Portanto, eu tenho que ter este discernimento em relação aos comportamentos dela e às emoções dela. E é isto onde eu quero chegar. Às vezes pensamos que isto dos portais, por exemplo, ontem foi um portal 2-2. Acabei por perceber que todos os meses são portais. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, etc. Depois há uma data de portais e acabam por ser banalizados, ou dá uma sensação que acaba por ser banalizado, porque pensamos, é mais um portal, não vai ser. Ao início até uma pessoa pode ter o entusiasmo de que vai pensar que são grandes coisas, grandes insights, grandes... e depois vemos, não, se calhar, olha, é mais um. Mas se virmos, lá está, os portais como pequenas lições, pequenas aprendizagens, pequenas mudanças, pequenas mudanças subtis que acontecem na nossa vida, em que realmente mudamos o nosso pensamento, mudamos a forma de agir, compreendemos melhor as pessoas que estão à nossa volta, e pensar que os portais não são imediatos, que podem ser túneis. E está-me a lembrar agora o Em Busca do Vale Encantado, quando eles passaram um filme inteiro e depois passaram ali por um túnelzito na montanha e viram finalmente o Vale Encantado. Então é essa a imagem que me está a aparecer agora, que é o passar por esse túnel, ofuscar os olhos, e quando nos habituamos à luz percebemos percebemos o nosso... Vemos a imagem final e vemos também o que é que mudamos ou o que é que não mudamos, e percebemos que todas as paragens, todas as passagens, todas as vivências trouxeram-nos até aqui. E por pior que tenha sido, faz sentido que seja um portal, faz sentido que seja subtil. Às vezes é o suficiente, ou às vezes só estamos preparados para esse pequeno passo, esse pequeno grande passo, numa determinada altura. Mas eu acho que é isto, que é, às vezes não valorizamos por já estar tão banalizado, por serem montes de portais, por serem portais externos e nós não sentirmos internamente. E que às vezes é mesmo isto, às vezes os portais são internos e são pequenos shifts, são pequenas mudanças que uma borboleta que bate as asas em Portugal vai transformar num tufão do outro lado do mundo, não é? Então é isto, esta pequena mudança pode ser de uma transformação incrível para o resto da vida. Este pequeno episódio que eu tive ontem com a bebê, de uma forma de... Porque se nós não fazemos isto aos adultos, né? Não obrigamos a parar de chorar, não obrigamos e temos paciência e estamos ali, e mesmo que não façamos nada, a companhia, o ombro amigo, a mão no ombro, e fazer isso com a criança e perceber que até resulta, pode não resultar sempre, mas até resulta, perceber a forma como ela se acalmou sozinha, mas sabendo que eu estava ali, vai mudar muito a perspectiva daqui para o futuro. E
E o partilhar isto convosco, eu acho que é isto também que serve o portal e a partilha, que é perceber que sim, isto da parentalidade consciente resulta. E posso falhar muitas vezes, porque lá está, uma pessoa à nossa volta ainda não tem muitos exemplos físicos, né? Vemos nas redes sociais, mas à nossa volta ainda não temos muita noção desta questão da parentalidade consciente, e o ter experimentado isto e perceber, sim, ok, faz sentido, e partilhar isto de pá, experimentem. Pode não resultar sempre, mas coincidências ou não, ontem resultou. E eu acho que é isto, o partilhar esta questão dos portais, esta questão de ver nas pequenas coisas, de perceber que os portais podem estar em pequenas coisas e pode ser um túnel, pode não ser uma porta imediata, e que tem repercussões para o futuro de uma maneira grandiosa, lá está. Pequenos passos agora são grandes passos para o futuro. E eu acho que isto é importante partilhar esta minha experiência, esta minha vivência, para caso alguém esteja a sentir o mesmo, não ter medo e dar também o passo e ter uma outra visão sobre esta questão dos portais, que eu própria acabei também por banalizar. Lá está, tudo o que eu falei foi tudo o que eu vivenciei, e percebi agora que não, isto dos portais não tem de ser uma coisa assim tão extraordinária, pelo menos no imediato. E é isto. Partilhem comigo nos comentários a vossa opinião, as vossas partilhas, e gratidão. Vemo-nos no próximo vídeo. Um beijinho.